eu sou Samuel Yagla e esse é o podcast Politicamente Conservador. Vamos abordar temas sobre política, educação, família, economia, religião. O convidado hoje é o Yuri. Se forma esse ano em agronomia e é um cara que gosta do debate. O tema de hoje que será abordado é a doutrinação no ensino. Obrigado, Samuel. Gostaria primeiramente de cumprimentar todos os ouvintes e dizer que é um prazer estar participando aí desse primeiro podcast. E creio que vai ser um debate muito produtivo, com troca de ideia, troca de informação, para a gente poder evoluir no conhecimento, né? Ah, com certeza. E numa pergunta, que essa é a mais pertinente de todas, como você é pouco, um pouco mais novo que eu, né? Você, você percebeu, assim, no período escolar seu, fundamental, médio, cursinho, faculdade, a questão da doutrinação na escola, o que você teve de experiência, o que você pode nos esclarecer hoje, trazer para o debate algo que, no seu ver, foi nocivo, enfim. Então, Samuel, hoje eu tenho 23 anos e na época que eu entrei assim na base do ensino fundamental era basicamente acho que 2007, 2008 e seria ali no fim do governo Lula, né? Então, a escola que eu estudei era uma escola estadual, ou seja, uma escola pública, e a gente não tem muita lembrança porque até então, até nos últimos governos, a gente não tinha uma noção do quanto a gente estava sendo assim ludibriado, né? Pelos professores, às vezes até a gente você acabava concordando com as coisas sem mesmo saber o que estava concordando. E a gente só pôde perceber isso aí nos últimos anos aí com um pouco da ascensão da direita, né? Porque antes você falava, por exemplo, de Karl Marx, achando que o cara era um senhorzinho do bem. E aí depois a gente foi vendo que realmente não era. Mas assim, vamos citar exemplo físico. No ensino fundamental eu não tenho muita lembrança de questão da ideologia, até porque a gente era tão meio desligado, né? Agora, na questão do ensino médio, eu já começo a ter algumas lembranças, principalmente no cursinho. Eu frequentei um cursinho de uma classe até um pouco alta, e não porque eu era de classe alta. Então, só um parâmetro, então. Nesse cursinho que você estava frequentando, a maioria dos alunos ali era da classe alta, social. Sim, sim, a maioria dos alunos era da classe alta, até porque o cursinho era de um preço não muito acessível. Eu, assim, a gente nunca foi rico, mas com sacrifício, meus pais conseguiram pagar 11 meses de cursinho para mim na base do sacrifício. E nesse cursinho, a gente pôde. Eu fiz o cursinho em 2015, então tava bem na época ali daquela reviravolta, né? Dilma tinha acabado de ser reeleita, manifestação pegando, e Bolsonaro tava querendo se ascender e tal, ainda era motivo de chacota, né? E eu lembro muito que temas como a religião, sobre a religião conservadora, sobre os temas assim que a gente define, que é família, que é marido e mulher, que é pai, mãe e a criança, que é você defender um só casamento, não defender o divórcio, você defender os valores cristãos, já eram naquela época que eu lembro, que já era motivo de chacota. Eu lembro até uma vez que eu estava na sala de aula com 300 alunos, e entrou um moleque com uma camiseta, uma jaqueta, na verdade, com uma blusa escrita assim, e com um símbolo, aquele símbolo de proibido, né? E atrás uma cruz, querendo dizer proibido religião, no caso, proibido alguma coisa assim que fosse motivado, que a cruz a gente sabe que não necessariamente é o símbolo do cristianismo, mas para a sociedade é um símbolo de alguma coisa cristã, né?
E lembro que uma vez o professor, um dos professores de história também, entrou. Ele era professor de história e de filosofia. Numa dessas aulas, não lembro se era história ou filosofia, ele acabou, assim, expondo de maneira muito explícita o lado que ele tava, né? Não, negócio assim, tipo assim, tirando o sarro, por exemplo, do Bolsonaro, por exemplo, e das virtudes que o Bolsonaro pregava naquela época. E realmente, 2016 era motivo de chacota. Então, assim, eu posso dizer que a maior experiência minha que eu tive, que eu me lembre, né? Que foi com a questão de doutrinação na escola, foi praticamente no cursinho, onde se pregava que o conservadorismo, a questão da religião, a questão desses valores cristãos era motivo de chacota. E já você ser livre, você livre assim, sem ter um padrão, o padrão cristão. Que ser livre não significa também você, como é que eu posso dizer? Você fazer tudo. Na verdade, livre de sanção, de crítica, né? Se você Isso, quisesse fazer, você está liberado para fazer, né? exatamente, exatamente. Só que, mas voltando a falar nessa questão dessa liberdade, isso aí não seria uma utopia? Porque não tem como as ações nossas, elas são baseadas todas elas têm um custo, ela tem um preço a ser pago, né? E todas as decisões que a gente toma, todas as ações que a gente faz, elas vão ter uma repercussão que nós vamos precisar de uma hora ou outra pagar, pagar esse preço, né? Com certeza. Mas então, tipo assim, no meu ver, né, é uma falsidade que eles pregam, né? E tipo assim, na questão na época que Você vê que não tem isenção, né? Exato. E na época que você estava aí com 17, 18 anos, né? Isso, na época do cursinho eu já estava com 18, isso. Exato. Mas você já tinha um pensamento assim, já sólido, formado, né? E Sim, até por causa dos nossos ideais familiares, né? Meu pai e minha mãe sempre, assim, nunca pregaram a política para nós, assim, ah, não, tem que, ah lá, direita, tal. Mas a questão de pregar os os costumes, valores, sem necessariamente estar vinculado com a política, mas pregando os valores, basicamente você se enquadra dentro da parte do conservadorismo político. exato. Automático, né? Mas só que você olhando vamos supor, se você sendo um rapaz na época com 18 anos, com a formação cristã, com costumes cristãos, com a base familiar forte, né, que a gente conhece, e você conseguiu resistir a esse encanto, né? Mas e como que você via os demais companheiros de sala, que muitas vezes, apesar de ser de famílias abastadas, uma família muitas vezes ou criado com a avó, ou é um pai que não é presente, ou a mãe não é presente, né? Que muitas vezes a gente nota que algumas famílias têm essa dificuldade, né? E como que você via nesse contexto geral a recepção dessas ideias pregadas por esse professor? Então, é assim, como a primeira pergunta, você perguntou como que eu consegui resistir. Cara, eu não sei se, assim, no decorrer dos dias você vai trocar experiência com mais pessoas, mas pra eu, acho que é pra eu que falo correto, né? Pra mim que seja qualquer maneira. Aí esse português tá uma Eu bagunça. tive que, pra mim é mais Para mim é fácil. mais fácil, né? Pra mim, assim, conseguir me restringir, pra mim conseguir suportar, assim, sem surtar, cara, você tem que se isolar, porque se você tá num ambiente de cursinho, estudando para um curso, fazendo vestibular para um curso concorrido, que era o meu caso lá. Se você fosse tentar se expor, você tava lascado. Então, assim, tanto é que eu não tenho lembrança de nenhum amigo que eu fiz no cursinho, assim, propriamente disso. As pessoas que eu tenho lembrança no cursinho são os meus amigos da própria igreja. Que aí era da igreja, a gente tinha a mesma ideologia, então você acaba criando um vínculo. Agora fala do cursinho mesmo. Nossa, eu cheguei lá no cursinho, esse cara aqui me ajudou. Eu não tenho lembrança de nenhum. Por quê? Porque a maioria
era pessoas assim que não compartilhavam das mesmas ideias, não compartilhavam dos mesmos costumes, e assim, me diga com quem tu andas que direi quem tu és. Eu não era do lado deles, então não, por obrigação não andava com o lado deles, e isso até foi uma vantagem que eu consegui assim passar por aquilo ali meio ileso. Mas a tua defesa, a tua forma de agir foi se isolando do grupo. Porque é uma coisa que eu passei também Isso, não foi enfrentando, quando né? eu estava na Faculdade Federal de Sinop, de Mato Grosso. Eu tive também algumas dificuldades que, tipo assim, o convite para balada, festa, e a gente sabe que tudo isso é regado a muita bebida e droga, né? Fumar maconha no pátio da faculdade, né? Muitas vezes nem precisava fumar, só chegar mais perto que você já ficava boladão. É, se fuma indiretamente, E né? ainda mais porque era um curso à noite, né? E eu vi que também, muitas vezes não, todas as vezes a galera se reunia para um certo destino. Só que isso, cada dia que se passava, se tornava mais difícil, porque um dia você dava uma desculpa, você dava outra. Chega uma hora que você tem que começar a abrir o jogo, né? E daí Você fica tem que mostrar os seus ideais. exatamente. E muitas vezes essa questão desse conservadorismo, dessa moral cristã, quando a gente começa a expor, você vê uma certa chacota da parte deles, né? Tipo assim, uma coisa tipo assim, quando eu já estava na Faculdade Federal, eu já estava com 23 anos, né? Então eu já não era mais, já estava passando ali de jovem para adulto, né? E era um adulto jovem. Mas uma coisa que pega muito e se torna muito pesado, que você tem que fazer para provar que você é homem. Porque se você não fizer, você já é rotulado como afeminado, como mulherzinha, como fracote, né? Eles tentam te rotular daquilo que você não é, né? Mesma coisa de você, tipo assim, chegar num homossexual e começar a querer rotular ele daquilo que ele não se identifica, né? Daí a gente vê, se você chega para e faz alguma brincadeira, alguma coisa com um homossexual, você é taxado de homofóbico de tudo mais um pouco, né? Agora, o seu respeito, muitas vezes, a garantia da tua privacidade, da tua individualidade, ela é muitas vezes destruída, né? Destruída, porque ou você faz e é como eles, ou você é motivo de chacota, né? Com Então é certeza. uma coisa que Essa fica. é uma grande realidade que eu vivi exatamente isso aí. Em algumas vezes a melhor maneira era até ficar calado e não se expor. Porque se você se expor. Eu lembro muito bem, cara. Acho que eu estava no terceiro ano do ensino médio, estudando aqui no Mato Grosso. E uma menina perguntou uma coisa sobre mim. E aí eu tinha que responder sim ou não. E aí a resposta não foi da maneira que ela esperava, né? Cara do céu, que aquelas meninas infernizaram a minha vida? Tipo assim, criticando mesmo. Mas como você e tal, no terceiro ano do ensino médio, não tinha a maneira. E isso aí é fruto de uma ideologia pregada justamente com base nessa liberdade aí exorbitante, uma liberdade assim que você pode tudo e não deve nada a ninguém. Exato, é na onde a gente vê a doutrina, né, que na verdade já se tornou uma teoria do hedonismo, né, na onde o prazer e a vontade, ela é o bem supremo da vida humana, né? E beleza, mas o ser humano, ele vive só de prazer, é só de, tipo assim, tudo tem as suas normativas, porque pega, vamos por hoje a grande maioria, isso aí não, até nos meios católicos tradicionais, evangélicos tradicionais, que a gente está falando daqueles que estão tentando buscar
resgatar os costumes conservadores, né? E a moral cristã, que está tudo interligado. Você, vamos supor, se deita passa uma noitada aí com a mulher. No outro dia, some na braquiária, não liga, não manda mensagem, nada. Se foi bom para a mulher, criou-se uma expectativa de um retorno, de algo melhor, né? Se foi bom para o homem, também criou-se uma expectativa para o homem. E 99% dessas expectativas, elas são frustradas, porque isso não vai virar realidade, é só mais um, ou só mais uma, né? E isso aí vira quase que um sexo somente pelo prazer, com né? certeza. Tá, mas Sem compromisso, como eles falam. Exatamente. Beleza, mas daí fica na questão das demais pontos que são necessários num relacionamento, né? O companheirismo, a reciprocidade, o carinho. Vamos por muitas vezes é muito melhor você receber um carinho, um elogio do que propriamente dito o sexo, né? Claro que tudo é uma junção de coisas para um prazer real e verdadeiro, né? Agora, quando nós volta só no prazer de bebida, sexo, drogas, é um prazer passageiro, né? Vai chegar um dia que vai ficar velho, vai ficar doente e lá vai se ver sozinho, né? Porque não é possível não é possível. Não tem como pregar que esse... Não tá dentro da normalidade, né? Exato, que esse prazer é a verdade. Mas eu acho que aí já ficou quase que... que isso é bom mexer, porque muitas vezes... Esse assunto é um assunto que, assim, cara, você vai falando, o negócio vai... É um leque, e é um assunto pouco abre falado, leque, né? E aqueles que hoje estão tentando defender ou tentando resgatar são criticados, né, de formas... Então é complicado. Então, e na questão da faculdade de agronomia? É um curso que já na base dele já é voltado mais para a direita, mais para a galera que tá ligado mais com a roça, com o sítio, né? Mas não quer dizer que a galera também não gosta de uma festinha, né? Mas como que você sentiu a questão teve a mesma pressão do cursinho, do ensino médio, ou o que você pode dizer para nós? A galera da agronomia gosta de plantar uns pezinhos de maconha, cultivar. Mas só das federal, porque... que dá. Cara, é brincadeira. Realmente, o curso de agronomia... Quando eu entrei no curso, eu entrei em 2016. Assim, eu não tinha noção. Nossa, o que eu vou encontrar lá A gente sabia que faculdade é um negócio assim que você entra meio sem experiência, você pode acabar sendo levado pelos ideais, tanto de qualquer lado, né? E as faculdades federais, eu não tive experiência com faculdades federais, mas a gente sabe que as faculdades federais têm uma ideologia bem forçada assim para a esquerda, né? E só que na minha faculdade, é uma faculdade privada, né? E necessariamente no curso de agronomia, assim, a gente não observa, hoje eu estou no 10º semestre ainda, mas a gente não observa pessoas de esquerda, é incrível. Você encontra pessoas, por exemplo, que votam no Lula, mas você vai pegar o cara, tipo assim, ele é um cara que defende o capitalismo, ele defende o dinheiro dele, ele não gosta desse negócio de cooperativismo, de comunismo, eu tenho que te ajudar, não sei o que. Não, o cara mas vota no Lula. Às vezes vota no Lula sem saber realmente qual que é o ideal do Lula, por exemplo. Às vezes vota no Lula porque tem raiva do Aécio, tem raiva do Serra, tem raiva do Alckmin. Porque, realmente, né, cara, quem que não tem também, né? Mas assim, os caras não se manifestam, tipo assim, eu sou um cara de esquerda, eu defendo o Stalin, eu defendo o Xi Jinping lá da Coreia. Não, os caras, tipo assim, estão fazendo agronomia, pô, ele quer ganhar o dinheiro dele, ele não vai fazer agronomia pra sei lá, vai defender a invasão de terra.
né? O cara não vai. Porque se ele defender assim, ele não vai se criar no meio da sociedade do agronegócio. Porque assim, é um público assim, produtor rural, os caras são mais voltados à direita. Porque pensa, aqui na nossa realidade mesmo, o que tem, agora, graças a Deus, com a eleição do Bolsonaro deu uma segurada, mas o que tinha de invasor de terra? Que tudo ligado à esquerda, tudo ligado ao PT, tudo ligado a PSOL, a PCdoB. Você acha que um produtor vai ser de esquerda, cara? Se você tem. O cara pode até votar no Lula, mas ele quer. Ele não é de esquerda. Ele vota no Lula, às vezes, por algum. Ele quer defender a propriedade privada, porte de Sim. arma. A gente tá num caso aqui recém, cara, essa semana. Os caras invadiram a fazenda lá. Só que daí já entra numa questão juridicamente, com canetaço de algum político grande. E tava na época de Sim, colher o milho do cara. Os caras vieram com segurança, armado, tudo, e colheitadeira, e entraram colhendo o milho do cara. Você não tá entendendo? O milho no ponto de. Tipo assim, acho que era. Não sei como é que rolo que virou. E tá recém o caso ainda, mas é um caso assim que fica bem. Liga alerta. Então, assim, respondendo a pergunta, que eu já dei umas voltas, umas milhões de voltas e não voltei. Na não, faculdade, mas tudo faz a parte. pressão, a gente não sente pressão, essa pressão de esquerda a gente não sente. Eu posso dizer que não tive nenhuma Foi pressão nessa tranquilo. questão do esquerdismo. Mas, em contrapartida, é um. Você não tem a pressão ali da ideologia da esquerda, mas você tem a pressão da ideologia dessa liberdade aí. Festa, bebida, tudo aí que é de liberdade. Se você não participa, você acaba ficando queimado, cara. E assim, eu não participei nenhuma vez das festinhas, dos churrasquinhos, das bebidaiadas, das loucuras, né? Trote mesmo. Cara, fala pra você que eu fiquei queimado. Não fiquei. Falar pra você que não fiquei por quê? Você tem que impor respeito. Você tem que fazer a pessoa que está do outro lado considerar você e a tua forma de pensar que está certa também. Se você quer beber, se você quer ir lá fazer, usar droga, quer fazer, beleza, vai lá fazer, mas não vem aqui falar que eu tô errado, pô. Não vem aqui invadir o meu direito de expressar. Se eu não quero ir, eu tenho meus direitos de ir, você tem que me respeitar. Exatamente. Lembrei de uma coisa aqui, agora eu falo. Manda bala aí. Então, essa liberdade sem limites, né? Você sabe o quanto de pessoas, eu tenho casos de conhecidos que entraram para a faculdade, não conseguiram concluir, filhos que veio o diplominha antes. E hoje também acabou que, por questão de querer esse prazer sem limite, tiveram as suas consequências e não conseguiram concluir os seus sonhos, que era concluir a faculdade, que hoje trabalhar nessa área que pretendia, né? E hoje muitas vezes tem que passar por certas dificuldades por não ter tido essa balança, né? Não ter tido essa moderação, né? O que você tinha lembrado lá? Manda bala. E outra coisa, essa questão que você falou, festa, bebida, tudo isso que custa dinheiro. E não é pouco, meu amigo. Você entra numa festa aí, é caríssimo tudo e assim, você vai na faculdade, a minha faculdade, por exemplo, que a mensalidade é em torno de 2.000, 2.200 reais, com desconto cai para 1.500. Cara, se o cara não tem uma formação, ele já não é aquele cara que vai ganhar tão bem. Ele vai ganhar lá seus 2.000, 3.000 reais quando ganha muito. Pagar 1.500 reais numa faculdade, bicho, e ainda sobrar dinheiro pra festa, o cara não faz, ele não vive. A conta não fecha no final, né? Então, assim, ou você foca na faculdade e se dá uma deixada nas festas para depois, ou você não forma, cara. E realmente, a gente começou a turma em 135 alunos, nós estamos formando em 35. Desses 35 tem uma galera assim que não vai formar esse ano porque tem matéria que vai ficar, então ele vai formar daqui um ano, daqui 6 meses. Mas você vê, de 135 para 35, quanto que não reduziu? E ainda desses 35 ainda tem uns no gancho, né? Exatamente. Cara, se for pegar bem assim, do que começou lá do 2016, semestre 1, que tá terminando agora, acho que dá uns 20. E você vê, era 135 alunos na mesma turma. O que você tinha lembrado lá? É o seguinte, eu lembro que nessa questão da gente defender as nossas ideias e ser excluídos
por defender as nossas ideias. Eu lembro, acho que eu estava logo no começo, no segundo, terceiro semestre, a gente tem um grupo da sala, né? E eu não lembro o que foi que a gente entrou numa discussão, cara. E aí eu defendi o meu ponto de vista, que era. Agora eu não vou lembrar, cara. Acho que era questão de bebida, porque eu não bebo e assim, 100%, 99% da sala bebe bebida alcoólica, né? E acho que foi tipo um ponto assim, eu defendi meu ponto de vista e segui o jogo. E aí um dos alunos, hoje ele é meu amigo, tal, normal, amigo sim, colega. Ele falou assim: se você continuar desse jeito, você vai ser tipo assim, ser penalizado. Você vai, fala, depois vai precisar de nós aí, não vai ter pra onde correr, né? Aí aquele dia eu só respondi assim, beleza, então. Tipo assim, não, lá na frente nós conversa. Cara, e assim, a partir do momento que um cara te fala isso pra você, bicho, você tem que ou você manda ele a merda. Ou você fala assim, não, eu vou provar o contrário. Eu vou provar que da maneira que eu tô sendo, da maneira que eu tô agindo, da maneira que eu tô defendendo os meus ideais, eu consigo chegar lá na frente também. E oxalá se vocês não vão pedir ajuda pra mim. Porque meus ideais estão certos também. Cara, o que aconteceu? Os caras foram vendo, pô, eu tô lá, eu não faço parte do grupo deles, de festança e tal, mas eu sou um cara direito, eu sou um cara do bem, eu sou um cara que gosta das coisas certinhas. Os caras vai vendo que você vai impondo o respeito que os caras vai vendo. Não, o cara é o cara do bem, não é porque ele não bebe, não é porque ele não vai nas festas com nós que a gente não vai tratar ele, não vai, tipo assim, defender o cara. E acaba assim, que você vira amigo dos caras, mas você tem que impor o respeito, senão você É. fica jogado para escanteio. Então, mas isso aí é. E o bacana dessas experiências é que vai nos dando uma certa base, né? E muitas vezes, para quem está nos escutando, seja adolescente, jovem, meia idade, velho, né? Muitas vezes as pessoas, todos nós que queremos resgatar isso, sozinho nós não temos força, né? Mas conversando, escutando, isso aí vai nos trazendo força para que possamos continuar lutando, né? Por esses ideais. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é O negócio é você defender seu ponto de vista e não dar bobeira também, né? Porque a partir do momento que você se posiciona, se você der bobeira, meu amigo, você tá lascado. Daí eles montam em cima de você e acabou. Aí você tem que se juntar a eles ou abandonar tudo e sumir. daí fica pior, né? Parece que é igual quando o porco regurgita o seu alimento e come, né? Vira É, problema. Então, eu queria fazer uma pergunta exatamente. que é um pouco nojento, é um pouco nojento isso que eu falei, mas é mais ou menos isso. Os com estômago fraco, me Sex, perdoe. sex. Ai, ai. Então, mas na sua experiência, na sua visão, em qual formas as ideologias elas conseguem tirar a fé e Deus do coração dos jovens? Seria o que nós já vem falando? Só um complemento aí, só para. Rapaz, é uma pergunta assim que é difícil de responder, mas ao mesmo tempo ela te traz uma abrangência grande, né? Cara, vamos. A ideologia tirar a fé. Se a gente está falando da ideologia, já é propriamente a ideologia de esquerda, né? Porque a de direita, ela nem pode ser, não acho que considerada uma ideologia. Ela é um. A ideologia de esquerda, pensar assim, o cara que acredita em Deus, ele acredita em Deus basicamente através da Bíblia, né? Porque é a Bíblia que nos fala de Deus. Exato. Mesmo a gente hoje se sentindo a presença de Deus, que os crentes como costumam dizer, né? A Sim, gente sente a presença de Deus, mas antes de sentir a presença de Deus, a gente conheceu Deus pela Bíblia, pela história do Gênesis, lá do Êxodo, e vem vindo, e vem pelos profetas, vem pelos juízos, pelos reis, até chegar em Jesus Cristo e depois os apóstolos, enfim. Você conhece exato. a Deus a partir da Bíblia. E conhecendo a Bíblia, meu amigo, aí o negócio aperta, porque a Bíblia, ela não, ela te dá, ela é amor ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ela te puxa a orelha, né?
ela não te dá moleza. A correção, né? Então assim, se você quer seguir se você tem uma cabeça puxada para uma ideologia de esquerda, ou que não tem a sua cabeça, mas que com o passar dos anos você foi forçado a ir à esquerda, ou foi iludido e acabou se tornando um esquerdo comunista, como diz os nossos amigos aí, cara, não tem como você defender uma política de esquerda e defender a sua fé baseada na Bíblia. Porque você pega lá que a Bíblia, vamos já pegar num assunto aqui então bem polêmico, a Bíblia prega marido e mulher, casamento. E aí vem a esquerda e fala que você tem direito de você se relacionar com quem você quiser. E aí, onde é que a gente fica? Aí eu pergunto, aonde que o cara que defende a Bíblia, que acredita em Deus, através da Bíblia, através do sentimento, ele fica na onde nessa história aí, né? É complicado, né? Não, e o problema é que a esquerda, tipo assim, além dela colocar que o casamento hétero, homem e mulher é errado, ele coloca lá que é a LGBTQIA+, e rapaz, e vai embora. Se você for entrar na questão de gênero, tipo assim, eles conseguem complicar tanto uma situação, uma coisa simples. 1 mais 1, 2, né? Não, 1 mais 1 deles vai dar 40, 50. Vai dar o que eles quiserem. Menos 2. Menos 2. Vai dar tudo menos 2. Exatamente. Então é uma conta que fora de lógica, né? Então fica numa questão bem complicada. Quer debater melhor comigo sobre esse assunto? Me segue lá no Instagram, @politicamenteconservador. E daí fica numa questão assim muito complicada, né? Porque imagina, vamos supor, um adolescente que está ali com todas as suas perguntas e dúvidas e tantos questionamentos, daí já é complicado de uma forma normal, simples, tradicional, né? Daí vem essa corja de comunista e traz junto com ele toda essa devastação, essa montoeira de coisa, né? Que não existe uma palavra para a gente conseguir especificar tudo isso, né? É algo muito terrível. Agrupar no mesmo. E daí mas daí fica na questão, como que fica a cabeça desses nossos jovens, né? Então, como é que um cara que vai, igual entra na sua pergunta aí, de que maneira que as ideologias tiram a fé? Cara, a ideologia não precisa nem forçar muito. Se a pessoa concordar com a ideologia, automaticamente ela já está perdendo a fé em Deus, está perdendo a fé naquilo que os pais dela ensinaram para ela, naquilo que ela sentiu, naquilo que aprendeu. Automaticamente ela está se distanciando de Deus. A não ser que aí o cara entra naquela questão: não, mas Deus é amor, Deus quer meu coração. E assim como existe várias pessoas que às vezes são até às vezes homossexual e acredita em Deus e tá no direito dele, né? A gente não pode, pela lei a gente tem que respeitar, beleza, tem que respeitar, respeita, mas assim, vamos entender o negócio biblicamente. Cara, como é que não entra na cabeça a ideologia, não entra você ser de esquerda, você defender a ideologia da esquerda e ao mesmo tempo ter uma fé em Deus, acreditar na Bíblia. Você pode até acreditar na fé na esquerda ali, mas na Bíblia você não concorda com ela 100%. Isso fica você citando essa questão, eu lembrei de uma vez que eu vi uma reportagem, uma entrevista com o Clodovil, né? E ele, sendo um homossexual, enfim, ele era um cara que respeitava a moral cristã, respeitava a família, né? Era um cara conservador,
Só que ele tinha esse lado que, biblicamente falando, não é aprovado. Só que a nossa passagem na Terra, se nós estamos aqui conversando e batendo um papo e estamos vivos, é que falta alguma coisa para ser lapidado. Porque o dia que nós partir dessa terra, o dia que nós... aí sim é o dia que nós poderá, e Deus queira que estejamos, né, preparados para morar com Ele, né? Então essa perfeição ela só vai ser atingida no último momento, né? É isso que a Bíblia prega, né? Exatamente. Então, tipo assim, o cara tem vamos por defeito não seria, esse costume que não é aprovado, né? Biblicamente falando. Mas se o restante ele está levando de acordo, nos últimos momentos, ele se arrependendo dos seus pecados, ele confessando os seus pecados, quem é nós para julgar? Deus que vai dar o céu, né? Então fica... Só que agora isso tudo tipo assim, fica numa questão. Se ele não tem como, vamos supor, ele defender o errado, colocando como certo e sentando em cima da razão, que ele é o certo. Porque daí fica numa situação que não tem como Deus entrar com a sua justiça e misericórdia, porque ele já está sentado na sua própria razão, né? Agora, se ele se reconhecer como pecador... Na visão dele, ele não tem... Na visão dele, ele não tem erro. Aquilo lá que ele está fazendo é certo, né? Exatamente. E quem é o errado é nós, e está falando sobre isso, né? E daí fica uma criticando. Exatamente. Daí entra lá o politicamente correto, né? Muitas vezes, para nós não falar certas coisas, a gente se cala e quando nós se calamos, acabamos se tornando conveniente a situação, né? Então, aqueles que se calam, porque muitas vezes essa pessoa que talvez precisava escutar certos posicionamentos, certos mandamentos de Deus e não escutaram por causa da nossa omissão, o nosso peso de erro, perdão, também é grave. Porque por nossa omissão aquela pessoa não conheceu a verdade, né? Porque talvez a verdade no primeiro momento vai ser doído, mas a vara quando no momento ela é amarga, mas depois é doce como mel, né? Então... O álcool só arde onde tem ferida, né? Exato, mas só que depois traz a asepsia do local, traz a cura do local, né? Então... Isso, só que aí essa visão nossa aí, se você falar isso para um cara que defende as ideologias alinhadas à esquerda, isso aí para nós é assim, é normal, né? Normal isso aí, cara. O que a gente tá pensando é o arrependimento dos pecados, a confissão que a gente é pecador e a gente tem que melhorar na presença de Deus. Mas se a gente fala isso aí para um cara esquerdista, ele vai jogar 1000 coisas na sua vida e vai falar que você é homofóbico, e vai falar que você é tudo. Exato. Sendo que ali naquele momento ele poderia estar conhecendo a verdade e muitas vezes, não naquele momento, ele pode continuar com os seus costumes, mas sempre pensando e buscando para um dia sair daquilo, né? E para Deus é poderoso para fazer com que ele consiga sobressair, enfim, né? Mas como se diz, né? A negligência da educação familiar ou escolar leva multidões a perder o pudor, a responsabilidade e o senso de realidade, né? Então, fica complicado. Mas Cara, esse é fruto, eu creio que isso é fruto de uma... É longo prazo, né? Essa questão da negligência da educação, tanto familiar
mas quanto na escola também, né, cara? E Exatamente. vem sendo pregado a liberdade exorbitante, a liberdade sem limite. E aí o aluno cresce, a criança cresce em casa, às vezes os pais já não têm, já não são, não tem tanta capacidade assim de educar o filho, às vezes por falta de experiência ou às vezes já por vir oriundo de um ensino lá atrás que já pregava essa liberdade. Porque a gente está falando aí de anos, né, cara? Exato. De mesmo na época da ditadura militar lá, que, que às vezes hoje é vista assim um período assim de rigorosidade, porque o militarismo prega toda essa questão de ordem, né? Certinho. Sim. Mas você percebe que no próprio período militar, a gente tá vendo aí os documentários mostrando, no próprio período militar, as instituições escolares já estavam sendo ludibriadas nos bastidores para chegar Exatamente. no nível que a gente está hoje, em que o aluno tem até mais poder que o professor. Mas esse poder ele só E conseguiu com a tutela do nosso querido Paulo Freire, né? com a ascensão dessa ideologia do Paulo Freire, exatamente, cara. Cara, esse dia nós tava numa discussão Sim. e eu não lembro o que foi. Que, assim, a pessoa querendo criticar. Ah, não, mas hoje as escolas são boas, mas os professores não têm domínio sobre os alunos, não tem. E aí a pessoa pode, às vezes, é até uma crítica do militarismo, cara. É uma crítica do militarismo, e ela fala, não, mas hoje os professores não têm domínio sobre o aluno. E a mesma pessoa critica o militarismo. Cara, o militarismo tem seus defeitos. O principal defeito foi na época da ditadura ter permitido a corja da esquerda entrar nas universidades. Mas assim, você entra numa escola militar hoje, Tem regra, se né? o aluno desrespeitar um professor, meu camarada, esse cara tá lascado o resto da vida dele. Não é fácil assim. Então você pensa que assim, cara, beleza, o aluno não tem, o professor não tem domínio sobre o aluno na escola, mas essa questão dele não ter domínio é justamente por essa, igual você falou, sobre a ascensão da ideologia de Paulo Freire. Foi ele que pregou esse negócio aí, cara, do aluno ter poder sobre. Assim, É, eu, na época que eu estudava na escola, aí volto no ensino fundamental lá, na escola Sebastião Patrício aqui. Cara, naquela época a gente já via assim a maloqueiraiada, os caras maloqueiros, professor sem assim, a gente já tinha uma visão assim, sim. tem que ser certinho na escola, tem que respeitar o professor. E os caras assim, xingando o professor, respondendo o professor, é uma coisa assim que aquilo lá assim a gente não engolia, cara. Naquela época, tipo assim, você tendo É 13 anos, complicado. 14 anos, você já não engolia aquilo lá. E 2008, 2009, bem na época que, assim, era a ascensão top da esquerda aqui no Brasil, né? Não, eu vinha querendo dizer, assim, sobre a questão dos domínios do professor, sobre o aluno. A gente tá numa situação hoje, cara, que para reverter vai anos para Aí, reverter ó, essa teoria de que o professor não, o professor tem que ser respeitado. Cara, isso é no mínimo 15 anos para voltar o professor a ter um pouquinho mais de autoridade sobre o aluno na sala e aí, sei lá, poder às vezes melhorar alguma coisa. E aí só que a gente entra numa questão bem complicada, porque beleza, o professor tem que ter autoridade sobre o aluno na escola. Mas e se o professor não for isento? Onde é que fica? A gente está é, no bico do corvo. mas infelizmente já deu aí, já passamos dos 45 minutos, indo aí já perto dos 47. Nós vamos encerrar por aqui, né? Senão o episódio fica muito longo e queremos manter a média aí de até 45. E quero agradecer ao Yuri aí por ter aceitado o convite e vir colocar a cara a tapa aí no nosso primeiro episódio. Agradeço também todos os ouvintes que ficaram até aqui com nós. E convido a todos para continuar o debate lá no Instagram, no nosso perfil, é o @politicamente conservador. E o Yuri, deixa suas
suas saudações e passa o seu Instagram aí também. Eu que agradeço, Samuel. Foi um prazer, foi uma satisfação estar conversando. A gente começa a conversar nisso aí, se deixar a gente passa a noite, né? Mas é um prazer estar aqui compartilhando esses momentos e essas ideias. E o meu Instagram é Yuri_Yagla. Assim a gente posta alguma coisinha lá defendendo as nossas ideais, né? E tamo junto e vamos defender nossas ideias e assim, não afastar dos nossos valores. Isso aí, meu. Esse é o lema, né? Então, um abraço a todos e até o próximo episódio. Um abraço.